Olá, seja muito bem-vinda ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou uma mulher de 32 anos, sou parda, tenho cabelos e olhos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça e uma blusa preta e a nossa sala de aula é o estúdio de TV e estou ao lado de uma TV interativa que usarei para fazer anotações. Então, queridos, para a aula de hoje eu separei o assunto de pontuação. Nós vamos aqui revisar alguns conceitos, especialmente do uso da vírgula, dos dois pontos e do travessão, e em seguida vamos tentar aplicar esses conceitos dentro das questões. Observem aqui o que eu trouxe para vocês de principais aplicações, tanto da vírgula quanto do travessão e dos dois pontos. A vírgula serve para separar itens em uma enumeração. Por exemplo, comprei pão, leite, frutas e queijo. Ela também pode servir para separar o vocativo ou isolar o vocativo. Você sabe que o vocativo é aquela palavra que é um chamamento, né? Por exemplo, Maria, vem aqui. Pessoal, preste atenção. Tanto a palavra Maria quanto a palavra pessoal são vocativos, então eles devem estar isolados por vírgula. O que mais, professora? Separar adjuntos adverbiais ou expressões explicativas no início da frase. Olha esse no entanto, né? Uma conjunção que está lá na frente da oração, portanto deve ser separada por vírgula, assim como o advérbio. Ontem choveu muito. Nós sabemos que a posição do advérbio geralmente vem ao final da frase, mas se ele vier deslocado para o início, ele deve vir separado por vírgula, certo? O que mais aí? Isolar o aposto, aquela explicação dentro da oração. Brasília, capital do Brasil, foi inaugurada em 1960. Observe que a expressão capital do Brasil é um aposto explicativo, está explicando quem é Brasília, ou o que é Brasília, e esse aposto deve vir entre vírgulas. Separar orações coordenadas assindéticas, ou seja, aquelas que não têm conjunções. Chegou, viu, venceu. Observe que chegou é uma oração, porque tem um verbo, viu também é uma oração, porque tem verbo, e venceu também. Então devem estar separadas pela vírgula. Para evitar ambiguidade, olha o exemplo. Você sabe que ambiguidade é quando a expressão fica com aquele duplo sentido, né? Não dá para saber exatamente de quem ou do que eu estou falando. Olha o exemplo aqui. Eu quero muito ir comer gente. É bem diferente de eu quero muito ir comer gente. Percebeu que a vírgula aí fez total diferença, né? Ficaria até estranho, né? Vamos ver outros exemplos aqui de travessão, por exemplo. Introduzir a fala direta ou discurso direto. Ele perguntou, travessão, você vai ao cinema. Observa que os dois pontos, eles são utilizados para você saber quando que o personagem está falando, por exemplo, né? Quando que determinado personagem entra em cena, quando que tem a voz dele. Exatamente para isso que o travessão ele serve, para introduzir a fala de um personagem. Isolar explicações ou intercalações no meio da frase, como parênteses, que fica mais expressivo, né? Meu irmão, que mora no exterior, vem visitar-nos. Você observa que nesse exemplo aí, eu poderia usar tanto a vírgula quanto o travessão, para deixar essa explicação aí mais bem marcada, né? O que mais que a gente tem aqui? Substituir as vírgulas ou parênteses para dar mais ênfase. Aquela decisão tomada às pressas trouxe problemas. Professor, então quer dizer que às vezes o travessão ele pode servir para substituir a vírgula? Exatamente. Quando você quiser dar mais ênfase para uma palavra ou expressão dentro do texto, ao invés de usar a vírgula, use o travessão. Marcar mudança de interlocutor em diálogo. Você já almoçou? Ainda não. Observa que eu sei que são duas pessoas conversando porque o travessão está marcando a frase de cada uma dessas pessoas ou cada um desses personagens. Professora, e quanto aos dois pontos? Para que ele serve? Introduzir uma citação ou fala direta. Ele disse, dois pontos, não vou aceitar isso. Esses dois pontos estão marcando a fala, a entrada, uma citação direta de algum personagem. Antes de uma enumeração ou lista, nós precisamos comprar, olha aí a lista, arroz, feijão e carne. Os dois pontos servem para iniciar essa enumeração. Serve também para explicar, resumir ou concluir uma ideia anterior. Olha o exemplo. Ele tem um grande sonho. Qual é o sonho? Viajar pelo mundo. Percebe que eu estou concluindo a ideia anterior e os dois pontos serviu para eu introduzir essa ideia que está sendo concluída. Introduzir exemplos ou esclarecimentos. Há vários tipos de frutas cítricas, como por exemplo, eu poderia colocar aí, né? Mas ao invés do como, por exemplo, eu usei os dois pontos. Laranja, limão e tangerina. Em textos formais, antes de uma explicação ou desenvolvimento, concluímos o seguinte, dois pontos. O projeto precisa de mais recursos. Percebe que eu estou dando uma explicação do termo anterior, poderia utilizar a vírgula ou os dois pontos. Certo, queridos? Então vamos tentar aplicar esses conceitos dentro das nossas questões. Olha aí, questão FAME 2024, questão adaptada. A implantação de um Sistema Nacional de Educação, SNE,
prevista na Constituição Federal de 1988, mas ainda não concretizada. Olha aí os travessões. Vocês estão percebendo que esses travessões eles serviram para explicar o termo anterior. Ele introduz aqui uma explicação. Essa frase poderia estar entre vírgulas ou no travessão, como apareceu aí pra gente. Vamos concluir. Vai permitir que as diferentes unidades federativas trabalhem em conjunto, dando coesão nacional à educação e, ao mesmo tempo, respeitando as peculiaridades locais e regionais. Então, bora lá. Acho que já dei a resposta da questão para vocês, né? Qual é a função dos travessões no texto apresentado? Ele quer enfatizar palavras ou expressões desconhecidas pelos leitores? Vamos ver de novo aqui. Prevista na Constituição Federal de 1988, mas ainda não concretizada. Existe alguma palavra aqui que não é conhecida do leitor? Acredito que não, né? São palavras simples e o objetivo não é dar ênfase, mas explicar o termo anterior, né? Indicar a presença do discurso direto, peraí, mas o discurso direto é quando um personagem, quando uma pessoa vai falar diretamente, né? Não é o caso desse texto, não há a fala de um personagem. A letra C diz, apresentar uma explicação ou esclarecimento sobre o tema abordado. É claro que a letra C é a nossa resposta, é justamente essa função do travessão que poderia ter sido substituído pelas vírgulas sem problema nenhum. Mas vamos observar as outras. A letra D diz o seguinte, separar os itens de uma lista, não tem nenhum tipo de lista aqui sendo apresentada, ou introduzir uma pausa no meio da oração. Quem é responsável por introduzir uma pausa é a vírgula e não o travessão, ok? Então vamos agora para a nossa segunda questão. Leia o trecho do romance Ciranda de Pedra, de Lídia Fagundes Telles, para responder as questões. O quarto estava na penumbra, impregnado de um perfume adocicado e morno. O doente estava deitado no divã, o roupão azul, frouxamente entreaberto no busto, deixava entrever o colo magro da brancura seca do gesso. O rosto parecia tranquilo, em meio à cabeleira em desordem, de um louro sem brilho. Pousou o olhar em Virgínia. E quem é essa menina? Virgínia aproximou-se. Outra vez, meu Deus, outra vez? Sou eu, mãe. Laura cerrou os grandes olhos mortiços, tinha a expressão serena, mas desatenta. Eu sou sua mãe? Eu sou sua mãe, repetiu como uma criança obediente que consegue decorar a lição sem contudo entendê-la. Sorriu. Eu estava brincando. Será melhor esperar, resolveu Virgínia ajoelhando-se ao lado do divã. Se lhe perguntassem esperar o quê, não saberia responder. Apenas esperava. Uma vez surpreendeu uma mariposa presa numa teia. Fuja depressa, fuja! Desejara sem coragem de intervir. Até aqui, acredito que a gente já consegue matar a questão. Vamos ver o que ela está perguntando. Verifica-se o emprego da vírgula para isolar um vocativo em que alternativa? Vamos lá. Você lembra que o vocativo é aquela expressão que é um chamamento, né? De um interlocutor, de uma pessoa, de um outro personagem. Você memoriza que é um chamamento. Vamos observar a letra A. O roupão azul frouxamente entreaberto no busto. Ó, essa expressão frouxamente entreaberto no busto está explicando qual é o roupão. Isso aqui não é um vocativo, portanto a resposta não é a letra A. Virgínia aproximou-se. Outra vez, meu Deus. Outra vez, pessoal, observem que a palavra meu Deus é um vocativo. É como se fosse um chamamento. E essa palavra está entre vírgulas. A vírgula foi usada para isolar esse vocativo. Portanto, a letra B é a nossa resposta, certo? Mas vamos ver aqui a letra C. Eu sou sua mãe, eu sou sua mãe. Aqui é só uma frase que foi repetida, então precisou fazer essa pausa, né? Não é um vocativo. A letra D diz, fuja depressa. Fuja também são duas orações, né? Eu precisei separá-las aí pelo uso da vírgula, mas não tem vocativo. Assim vi a mãe, enleada em fios que lhe tapavam os ouvidos. Ó, é só uma explicação, é um aposto explicativo e não vocativo, portanto, a resposta correta é somente a letra B. E aí, Gui, você ficou com alguma dúvida? Manda sua pergunta aí pra gente. Professora, é verdade que a vírgula pode ser substituída pelo travessão? Então, Gui, a gente viu em diversos exemplos que é verdade. A vírgula, ela serve para fazer uma pausa ou para dar explicação de um termo anterior. E nesse caso, o travessão também pode exercer essa função. Então, na maioria das vezes, a vírgula ela pode ser substituída pelo travessão. Ok? Então vamos agora para a nossa terceira questão. Campo Real Medicina 2023. Considere o excerto a seguir, retirado do texto. Olha o que diz aí, ó. Rumores são peças de informação não verificáveis, mas que podem ser plausíveis, diz a antropóloga. Vocês podem observar que nessa oração aqui, ó, aconteceu o caso da frase anterior, que nós estávamos vendo na outra questão, né? Eu tenho uma oração, aí eu pausei essa oração para introduzir uma outra oração, né?
Esse mais aqui, inclusive, tem um valor adversativo. Professora, eu posso fazer isso? Pegar duas orações ali e separá-las por vírgula? Você pode fazer isso, desde que as orações sejam coordenadas e que se admita o uso da vírgula, tá? Aí olha o que diz aí. Esse trecho também está corretamente pontuado em. A questão ela faz uma brincadeira, né, com o uso da vírgula, se ela pode ou não separar os termos da oração, ok? Vamos observar aqui, mas antes de a gente partir para a questão, observe um detalhe, queridos. Os termos de uma oração, eles só podem ser separados por vírgula se eles forem termos enumerativos, né? Por exemplo, Maria foi à feira, comprou frutas, vírgula, legumes, vírgula, doces, vírgula, ovos. E aí, como eu estou enumerando fatos, eu posso fazer o uso da vírgula. Mas eu não posso, em hipótese alguma, separar termos da oração como, por exemplo, sujeito e predicado. É um erro muito comum de os alunos fazerem. Não posso. Anota aí no cantinho do seu caderno que não pode separar sujeito de predicado. Você também não pode separar, por exemplo, um verbo do seu complemento, né? Por exemplo, fui à praça. Eu não poderia, por exemplo, colocar uma vírgula entre a palavra fui e a palavra praça, porque eu não separo esses termos dentro de uma oração, ok? Principalmente sujeito de predicado e verbo do seu complemento. Mas vamos observar aqui dentro dessa questão se a vírgula foi corretamente aplicada. Rumores são peças de informação não verificáveis, vírgula, mas que podem ser plausíveis. A gente acabou de verificar que, nesse caso, a vírgula está correta, portanto, é a letra A, né? Professora, diz a antropóloga aqui, ó, ela trocou a vírgula por um travessão. É verdade que a vírgula, ela pode ser substituída por um travessão? Pode. A gente acabou de ver, o Léo mandou a pergunta pra gente, né? Que quando eu quero fazer uma pausa, quando eu quero dar uma ênfase maior a uma informação que eu preciso explicar, eu posso substituir a vírgula pelo travessão, não tem problema nenhum, certo? Vamos observar agora a letra B. Olha o que ela diz aí, ó. Rumores são peças de informação não verificáveis, mas que, vírgula, podem ser plausíveis. Olha só, essa oração aqui, ó, que está começando, mas que podem ser plausíveis. Eu não posso separar aqui, ó, nem o que isolado e nem o mais, porque eles fazem parte da oração. Eles são termos que são complementos dessa oração, não podem ser separados por vírgula, tá? Diz a antropóloga, né? E ainda assim, gente, faltou uma vírgula aqui, né? Diz a antropóloga, ainda tem esse problema. Vamos agora para a letra C. Olha o que ela diz aí, ó. Rumores são peças de informação não verificáveis, mas, vírgula, que podem ser plausíveis. A mesma coisa que aconteceu ali em cima, né? A gente não pode deixar essa palavra aqui isoladinha, a vírgula ela tem que entrar aqui para separar as duas orações, mas nunca deixando a conjunção completamente isolada, tá? A não ser que seja uma locução conjuntiva, né? Mas como é só uma palavra, a gente não tem uma locução, ela não pode vir com a vírgula, ok? A letra D diz assim, ó. Rumores são peças de informação. Peraí, ó. São peças de informação. Eu separei peças da palavra de informação. Eu jamais posso fazer isso daqui, pessoal. De informação é o complemento da palavra peças. Eu não posso fazer isso. E a letra E diz, rumores são peças de informação não verificáveis, mas, olha aí, meteu uma vírgula depois do mais, depois do que, tá toda errada, portanto, só pode ser a nossa letra A resposta. Ok, queridos? Na aula de hoje, nós revisamos aí o conceito de pontuação, uso da vírgula, dois pontos e o travessão, que são assuntos muito importantes para o vestibular da UEA. Então, baixe o aplicativo do Preveste UEA e nos siga em todas as nossas redes sociais, as redes do Preveste da UEA, para não perder nenhuma novidade. Até a próxima aula. Tchau, tchau!